Seu departamento é um departamento isolado, ele trabalha no coletivo da congregação. É sobre isso que nós vamos falar hoje no Worship Backstage. Seja muito bem-vindo, está começando mais um episódio do nosso Worship Backstage semanal. O assunto aí, você viu que é extremamente interessante, um ponto que vai abrir a nossa mente e vai abrir a nossa perspectiva. Então se inscreva nesse canal, não deixe de deixar o seu like, não deixe também de comentar alguma coisa, se você é tímido, não se sinta à vontade para dar um glória a Deus, um aleluia, que vai ser interessantíssimo pra gente. E também compartilhe nos grupos que você participa, o grupo da igreja, o grupo do Telegram, nos grupos do Facebook, isso vai nos ajudar muito, tá bom? Então, vamos começar. Lembrando também, se você ouve esse podcast pelo Spotify, você também pode seguir e deixar a sua avaliação para esse podcast crescer e chegar a mais pessoas. Tá bom, vamos começar o nosso Worship Backstage dessa semana? Pois bem, então vamos lá. Bom, galera, eu quero falar sobre hoje, o assunto que eu quero falar é que se o seu departamento que você é líder, seja líder do Ministério de Louvor, líder da mídia, líder da fotografia, líder de outros departamentos, se o seu departamento ele funciona como uma ilha isolada ou se ele é parte integrante da comunidade, se ele trabalha junto com a comunidade. Como que eu vim e cheguei nessa ideia? Eu estava refletindo aqui sobre as pautas que eu queria gravar e aí veio essa ideia e eu queria compartilhar com você. Muitas das vezes, quando nós estamos líderes ou nós somos líderes de algum departamento, né, ou participamos de algum departamento, vamos ficar, eu acho que fica melhor dessa forma. E nós queremos fazer algum tipo de evento que é o mais tradicional, ou algum tipo de trabalho, a gente quer o engajamento de toda a igreja. A gente quer que todos participem, que todo mundo vá para o nosso evento, que todo mundo vá para nosso evento, para o nosso congresso. A gente sempre quer que todos participem. Mas durante o decorrer do ano, né, você não participa e não incentiva o trabalho de outros departamentos. E aí você fica ofendido, ou a maioria das vezes nós ficamos ofendidos. Por quê? Porque os irmãos não estão participando dos nossos eventos, os irmãos não estão divulgando os nossos eventos, os irmãos não estão engajando em nossos eventos. E isso é um pensamento que vem na minha cabeça já há algum tempo atrás, quando eu estava mais ativo nesses departamentos, eu comecei a pensar, cara, muitas das vezes, durante o ano, nós não participamos de nada. Durante o ano, você não participa, sempre tem uma desculpa, sempre você não se esforça para estar presente nos outros eventos. Vamos simplificar. No evento do departamento das mulheres, você não se esforça para estar lá. No departamento dos homens, você não tem interesse nenhum e tal, porque você tem muita atividade e tal, e você não pode participar de dois departamentos ao mesmo tempo. Eu acho uma ideia interessantíssima você saber até onde você pode ir, até onde você consegue ir, o que você consegue fazer de fato nesse tempo como voluntariado. Mas quando acontece eventos específicos onde exige uma participação e uma participação e uma cooperação dos outros departamentos, dos membros da congregação, muitas das vezes você não participa, né? Porque você entende que não é o seu departamento, então não se tem necessidade de participar. E aí não existe essa relação entre departamentos, que pode ter benefícios escondidos que você não percebe. Por exemplo, quando você é isolado, você se sente mais cansado, você se sente mais fadigado em fazer todo o seu trabalho, né? Você faz, e algumas das vezes você fica com aquela sensação que ninguém está te ajudando, né? Principalmente quando a gente está querendo fazer um evento diferente, um trabalho diferente, né? E aí não existe essa divulgação dos irmãos, etc. Por quê? Porque você isola o seu departamento, você isola o departamento que você lida, você isola o departamento que você é voluntário, só para as atividades do seu departamento. Mas você não incentiva, não compartilha, não divulga os trabalhos dos outros departamentos. E aí quando acontece o oposto, você fica insatisfeito e você fica frustrado. E é sobre isso que eu quero falar. Porque quando você age desta forma, você não está cooperando para o coletivo, você não está cooperando para que o corpo em si, ou seja, para que toda a congregação cresça. Você só quer tirar o máximo de benefício, você quer ver qual benefício, essa talvez seja a palavra certa, você quer ver qual benefício você tiraria desse departamento, ou dessa ação, desse congresso. Então você só quer ver que relação, se essa relação vai te gerar algum tipo de benefício ou não. Eu concordo. Aí você deve estar pensando dessa forma, pô, mas eu faço por outro e o outro não faz por mim. Eu concordo que algumas das vezes essas sementes que vamos chamar essas ações de sementes,
eu acredito que essas sementes, essas ações que você toma, algumas das vezes não vão dar algum tipo de resultado que você imagina. Eu concordo com você. Mas se você fechar todas as portas só porque algumas portas dão errado, você está perdendo oportunidades. Por quê? Você está perdendo oportunidades de haver pontes, você está derrubando pontes em qual sentido? Que, por exemplo, aquele alguém que entrou em um departamento não se sente bem naquele departamento e vai se sentir melhor no seu departamento. E aí, alguém que não se sente bem no seu departamento vai se sentir melhor no outro departamento. Então, o coletivo, a congregação em si, está crescendo. Mas quando você derruba esse tipo de porta, você está fechando todas as possibilidades. E você está criando um tipo de panela, um tipo de segregação, não sei se a palavra certa seria essa, que você separa aqueles que fazem parte do seu departamento e aqueles que não fazem parte do seu departamento. E aí você sempre vai ficar frustrado, você sempre vai ficar desmotivado para os eventos que você faz, porque ninguém vai engajar no evento que você quer fazer, ninguém vai engajar no trabalho e na atividade que você quer fazer. Por quê? Porque por mais que você tenha uma ideia boa, você não consegue fazer tudo sozinho. E esse é um erro que a gente muitas das vezes comete quando a gente está começando e se desenvolvendo no trabalho. Achamos que a gente tem que se isolar e se concentrar 100% nos nossos departamentos. Nós que somos líderes, eu sei que algum responsável de algum departamento, como líder, como segundo líder, algum tipo de responsabilidade nesse sentido. Aí você fica focado, fechado só no seu departamento e não pensa no coletivo. E algumas das vezes você até pensa no coletivo. Mas aí, por você fechar ou se frustrar por algumas portas que não, por algumas sementes que não frutificam, para algum líder, algum departamento que não te dá a ajuda que você precisa, você se fecha para todos os outros departamentos. Você fecha todas as outras possibilidades. Então, a ideia desse papo é pense diferente, tá? Então, você tem que entender e deixar claro para o outro líder, para o outro departamento, que você está indo para apoiar, para ajudar. Lembra que eu falei de ajuda? Ajuda é algo que você não faz, você não dedica especificamente o tempo para fazer aquilo. Você faz quando você pode e você faz quando você quer. Você entendeu? Então, John, você está tentando dizer que eu vou fazer de qualquer jeito? Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer que você não vai assumir o compromisso. Você vai apoiar a divulgação do projeto. Você vai apoiar a divulgação do evento. Você vai estar presente se isso não atrapalhar a sua rotina. Vai fazer um esforço para que todos os integrantes estejam disponíveis, estejam presentes no departamento, no evento do departamento, auxiliando o departamento. Entendeu? E eu creio que o outro líder ele vai entender que talvez você não possa estar, mas o fato de você não estar presente não anulou os outros de não estar presente, entendeu? Você não desincentivou, você incentivou que os outros seus liderados, os seus outros irmãos que estão participando desse departamento estivessem presentes para poder participar. Entendeu? Porque você quer fechar, mas na hora que você quer que a congregação te apoie, você não percebe que você está colhendo aquilo que você plantou. Então vamos pensar de forma diferente. Tente olhar ao seu redor, porque daquele seu redor você vai tirar o cara da mídia, você vai tirar o cara que faz a projeção, você vai tirar o cara da fotografia, você vai tirar o cara do design, você vai tirar a pessoa para ser futuramente um diácono, um obreiro. Você vai começar a ver os outros irmãos, os outros jovens, adolescentes, grupos, irmãs, talvez mais tempo de ministério. Você vai começar a ver que existe ali pessoas que podem sair ou crescer o seu departamento. Não que você está tirando de um departamento para o outro. Você vai estar mostrando possibilidades para que essa pessoa possa crescer. E com o conhecimento, com o progresso dessa pessoa, o crescimento dessa pessoa, talvez ela se ache no servir ao Senhor nesse seu departamento, em vez de ela estar insatisfeita e não servindo ao Senhor de forma adequada e não se sentindo realizada em servir ao Senhor no departamento que ela está. Você entende? Então, em vez de fechar todas as portas, a gente só sente esse tipo de dor. Olha que interessante, você só sente esse tipo de dor se você é líder. Se você é líder, ou se você é segundo de alguma coisa, você está à frente de algum departamento, ou você está à frente de algum projeto, você só sente isso quando você está na frente de algum departamento. Então, você se sente desmotivado, ninguém te ajuda, o pastor te auxilia no que ele pode, mas ele não pode fazer todos os trabalhos. E aí você se sente desmotivado. Por quê? Por que você se sente desmotivado? Porque você derrubou todas as outras pontes. E aí você percebe que existe esse espaço, existe esse lugar onde você pode trabalhar junto com a comunidade que você tem, com a congregação onde você está inserido. Então, talvez você não possa ser um novo membro do grupo dos homens,
mas no evento dos homens você pode estar lá presente, auxiliando, no levar água, auxiliando em alguma outra coisa que eles precisem, auxiliando na construção de alguma coisa, na elaboração de como vai funcionar a liturgia do culto, na divulgação da arte. Esse tipo de coisa a gente faz como comunidade, somos corpo, estamos todos juntos. Mas aí você derruba pontes, e aí quando você precisa que a congregação, que a comunidade esteja junto com você, você se sente sozinho, porque você derrubou as pontes, entendeu? Então a gente sente isso, e isso não foi só uma experiência empírica, né, uma experiência minha, mas também foi a experiência de outras pessoas que antes não eram líderes de nada, antes não tinha departamento nenhum, e começaram a servir, e começaram a receber algum tipo de liderança de departamento, e eu percebi esse tipo de reclamação. A igreja me ajuda, os irmãos não ajudam, o irmão não me ajuda, o irmão não vem pro culto que eu faço, o irmão não divulga o trabalho que eu tô fazendo. Por quê? Porque você derrubou as pontes, entendeu? Então eu entendo. Aí você fica com aquele tipo de pensamento. Os irmãos são puxa-saco do pastor. Os irmãos só divulgam os negócios dos pastores. E a gente se sente assim porque a gente está acostumado a derrubar pontes. A gente só quer que as pessoas, congregação exista quando eu estou fazendo algum tipo de projeto, tipo de trabalho. Mas se você parar para refletir, tá? Sem colocando as devidas proporções, pensa nisso e coloque as devidas proporções, tá bom? Se você parar para pensar, você fez algo também pelo outro departamento? Você teve alguma ideia? Você ajudou, está auxiliando algum outro departamento? Sim, você entende isso? Então, se você não está abençoando outro departamento, como o departamento vai te abençoar? Algum outro departamento vai te abençoar? Você quer que os outros compartilhem e estejam no seu evento, no seu projeto, né? Seu projeto, que você teve uma direção de Deus, ou você teve uma ideia muito legal, você quer desenrolar esse projeto e você acha que vai realmente crescer. Só que aí você não está junto com a comunidade, junto com os outros departamentos. Então, quando o outro departamento marca o evento, você não vai. O outro departamento manda o projeto, você não faz. Quando o outro departamento pede divulgação da igreja, você não divulga. E aí, como é que você quer que os outros divulguem os seus departamentos? Entendeu? Então, isso é uma atitude meio egoísta nossa. Muitas das vezes, não percebemos, mas isso é uma atitude meio egoísta nossa. Então, quando nós estamos na frente, queremos que os outros estejam. Mas quando você não está na frente, não tem responsabilidade nenhuma, esse é o ponto. Você não tem responsabilidade nenhuma e você não faz esforço nenhum. Porque não é com você, não é você que está na frente, você não vai fazer nada. E é isso que você toca, é isso que você faz. Você faz se você muitas das vezes desmotiva outras pessoas. Olha, essa ideia que veio agora. Muitas das vezes você desmotiva as outras pessoas que estavam pensando em ir para ir no evento que você não está na frente. Aí você desmotiva. Aí, em vez de auxiliar e aumentar, você acaba minguando o trabalho de outras pessoas, né? Desmotivando as outras pessoas. Então, isso é uma ideia egoísta, uma ideia, uma visão egoísta, não é uma visão de Cristo, não é uma visão de reino, não é uma visão de congregação, de comunidade, né? De trabalhar uns pelos outros. Você vai conseguir entender isso, leva um tempo para a gente ter esse nível de maturidade de que, por exemplo, um exemplo, a gente passa o pano para os pastores, por exemplo. Vamos colocar assim. A gente passa pano pros pastores. A gente entende que os pastores não podem fazer tudo, mas às vezes. Aí a gente dá a camisa pro pastor, avisa do evento, o pastor vem, aí você dá uma oportunidade pro pastor, ou você dá um espaço pro pastor, você dá um lugar de honra pro pastor, porque ele te motivou, ele incentivou, ele ajudou o projeto. Mas aí que você tá entendendo, você para pra ver, muitas das vezes o pastor não fez nada, muitas das vezes o pastor só te motivou, te orientou para você desenvolver o projeto, respeitando as diretrizes do ministério, respeitando as diretrizes da congregação, mas na maior parte das vezes o pastor não fez nada, correto? E aí você, o pastor entende que ele tá ali para te apoiar, entende que o pastor tá ali para te ajudar. Mas com o outro irmão, você não consegue ter essa visão de maturidade. Vou dar um exemplo, continuar nesse exemplo. Então, no mesmo evento que o pastor não fez nada, que o pastor só te orientou, o pastor deu a bênção, o pastor te incentivou, beleza. Aí um outro irmão, que é do departamento, de um outro departamento, ele não pôde estar no planejamento, ele não pôde estar na elaboração, ele não tem nenhuma função específica nesse evento, nesse projeto que você está fazendo, mas ele está lá, mas ele foi. Aí você não considera muitas das vezes, e aí às vezes ele foi, e aí ele percebeu que tem uma necessidade e alguém que deveria chegar não chegou, e aí ele se oferece e começa a fazer. Só que aí você não vê isso com os bons olhos. Por quê? Porque você queria que aquele irmão fizesse outra coisa. Por exemplo, ele está lá, ele foi, está auxiliando na última hora, mas você começa, se você for uma pessoa de maturidade, um crescimento espiritual, você vai entender que ele está em outro departamento.
E ele não pode assumir um compromisso, mas ele está lá para te apoiar, para te ajudar, para incentivar você a continuar desenrolando e desenvolvendo esse projeto. Você entende isso? Então talvez ele não possa ter aquele compromisso firmado com você, que é o que a gente falou até num dos nossos episódios aqui, do Worship Backstage, e também a gente falou em um outro episódio do nosso Papo de Porta de Igreja, que é voluntariado. Você pode pesquisar lá no Spotify que você vai gostar também desse episódio. Porque muitas das vezes, o que eu disse nesse episódio? Um ponto que eu deixei um gancho lá, vale a pena você conferir. A igreja não precisa da sua ajuda, ela precisa de pessoas que pessoas que queiram servir o próximo. Ela não precisa da sua ajuda, ela precisa de pessoas que queiram servir o próximo. Quem entender esse dilema, dá uma pulinho lá depois nesse episódio. Então a ideia é exatamente isso. Quando você entende que o irmão talvez não possa assumir o compromisso do seu departamento, mas ele pode divulgar a arte, mas ele pode trazer alguém da família, alguém do ciclo de amizade dele para esse evento específico, porque alguém da família dele, alguém do ciclo de amizade dele não se deu bem e não se sente confortável nos outros eventos do departamento que ele participa, talvez ele vai se sentir realizado no seu departamento. Mas como você você tem uma visão egoísta, você não deixa essas pontes em aberto. Você olha e esperava que aquele irmão específico fosse fazer uma coisa por você. Ele não fez e não importa mais o que ele faça. Não importa mais porque se ele estiver lá, a presença dele e nada vai ser a mesma coisa. Então a gente começa a fechar essas pontes e não percebe que nós estamos tendo uma visão mais egoísta do que nós estamos fazendo. Então pense nisso. Eu concordo que é muito trabalhoso. Talvez não é isso que você tem que entender. Aí você pensa assim, nossa, Jonathan, vou ter muito mais trabalho, onde vai ter o tempo da minha família, onde vai ter os outros tempos. Eu concordo tudo isso, mas existe um nível de equilíbrio, é isso que eu estou tentando puxar e fazer você refletir sobre esse assunto. Existe um lugar de equilíbrio, e esse lugar de equilíbrio vai nos levar a ter uma boa relação em outros departamentos. E quando você precisar da congregação, ela vai estar lá, porque você conseguiu semear, né, em outros departamentos para que eles possam te apoiar no projeto quando você precisar. Você entende isso? Então não feche todas as portas. A ideia aqui não é fechar todas as portas. A ideia aqui é você ver o que você pode ser útil e no que aí que o ajudar vai entrar, no que você pode ajudar o outro departamento, né? Você não vai poder assumir um compromisso fixo ou uma responsabilidade naquele departamento, mas você pode apoiar, você pode estar lá, você pode auxiliar, chamar a sua equipe para estar presente, né? Conferir se a sua equipe está presente, porque é outro ponto. Você pode até chamar, falar, gente, vamos apoiar. Aí você não só manda aquela mensagem, deixa pra lá, não se preocupa se alguém realmente vai estar lá representando o seu departamento. Não se preocupa se alguém vai estar para auxiliar no que aquela pessoa precisa. Muitas vezes você não pode ter toda a equipe de mídia, de foto, de fotografia lá, mas pode ter um. E aquele pode auxiliar em toda a parte de fotografia. Aí você perde um evento, você perde uma matéria, né? Você perde um artigo, você perde alguma coisa que poderia ser feito pelo aquele departamento. Vamos continuar com os exemplos? Departamento de mídia. Você não tem... Aí você vê, a pessoa pede até uma arte para você. Aí você só faz uma arte simples. Aí você só faz aquela arte, mas não gera ideias, não está disponível, ou marca um dia com antecedência disponível para aquela pessoa, ou sugere outras coisas. Você não está comprometido, não tem um nível de comprometimento com o projeto do seu irmão. E aí quando você quer fazer um monte de coisa, você até faz muita força, mas aí no final das contas você fica triste e desmotivado porque você sentiu falta da congregação. Então, esse é o ponto. Então, você quer, no seu evento, você faz tudo para tirar fotografia bonita, fazer umas coisas antes, né? Tipo, eu preciso fazer esse vídeo antes, chamar os irmãos para fazer os vídeos. Talvez os irmãos não queiram participar de fazer algum tipo de vídeo, eu tô falando na parte de mídia. Mas talvez alguém da sua equipe de mídia já tenha essa aptidão, e talvez seja interessante vocês gravarem um vídeo divulgando o próximo evento, o próximo trabalho, o próximo projeto. Mas não, cada vez mais a gente somos egoístas. O que eu tô fazendo todo mundo tem que me ajudar, mas eu não posso ajudar os outros departamentos. Essa é a nossa reflexão. Sempre, se você parar para refletir, sempre vai existir algo que você acha, não, estou ocupado demais, minha correria, e eu não tô, esse é o ponto, eu não tô diminuindo a sua correria, eu não tô menosprezando o trabalho que você tem semanalmente, mensalmente, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando assim, que quando você apoia o outro departamento, os outros departamentos, a hora, no tempo certo, vai frutificar. Você também vai receber apoio das outras pessoas. Quando você achar que ninguém pode te ajudar, quando você se sentir sozinho, do nada vai ter alguém que você plantou um tempo atrás e o pessoal vai começar a te ajudar, vai começar a te incentivar, vai começar a divulgar o seu trabalho, e o seu trabalho vai começar a crescer. Por quê? Porque você está ajudando e apoiando os outros projetos da sua congregação.
Eu sei que o cotidiano e a rotina é muito desgastante, né? Nós que temos igreja, nós que participamos de igreja de pequeno e médio porte, a rotina é muito cansativa. Você tem muita coisa para fazer durante a semana, fora a sua atividade profissional, fora o tempo com a sua família e tal. Mas se você parar para pensar direitinho, tenho certeza que vai existir um lugar aonde você vai conseguir apoiar o seu irmão. Não feche todas as portas. Não fique disponível. Talvez o irmão não tenha... Ele não conte mais com você. Se já parou, pare para refletir. Quando acontece, dependendo do tipo de trabalho, tirando trabalhos específicos que são fechados, etc. Mas dependendo do tipo de trabalho e projeto, os irmãos não contam mais com você. Aí, quando você vai fazer um evento, você tem que chamar 40 mil pessoas. Enche de pessoas que não vão ficar com você. Pessoas que vão estar lá no evento, vão estar te prestigiando. Mas aí que tá. Na hora de somar e na hora de ver e fazer as contas e falar, pô, o evento, o projeto deu resultado por causa disso. Na hora que você vai fazer, é esse que é o ponto. Na hora que você vai fazer a análise quantitativa não, desculpa, é errado. Quando você vai fazer a análise qualitativa, de qualidade, você vai fazer uma análise qualitativa de como foi o seu evento, de como foi o seu projeto, você fica com aquela sensação que só foi para inglês ver. Tipo, não deu o que eu tava esperando, não foi do jeito que eu tava pensando. Por quê? Porque muitas das vezes, o irmão, quando começou a fazer aquele projeto, quando o irmão pediu ajuda, sem saber direito, sem respeitar suas... Esse que é o ponto. Outro ponto, sem respeitar sua linha de raciocínio, porque ele não é da área, ele não é do projeto, ele não é do processo. Vou tentar explicar o que eu tô tentando dizer pra você. Esse é o meu último ponto. Quero te ajudar e tentar explicar pra você. Vamos lá. O ponto aqui é, meu irmão, por exemplo, você é do departamento de mulheres. Você sabe que para o departamento de mulheres ajudarem, estar presente, tem que ser 3 dias, 3 meses ou 3 semanas de antecedência. Vou fazer assim, 3 semanas de antecedência. Só que aí ele vai e fala com você uma semana antes. Aí você sabe que todo o departamento não vai poder apoiar aquele projeto. Aí você fala, ó, não vai dar, correto? Mas aí, um ponto que eu quero fazer e te trazer a reflexão é, porque o irmão não sabe. Você conversar com o irmão, o outro líder do outro departamento, falando, nego, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu puder fazer. Se eu estiver presente, eu vou estar presente no seu evento, eu vou estar presente apoiando nesse projeto, tá? Mas no tempo que você está me avisando, eu não consigo, vamos lá, eu não consigo fazer o vídeo ainda, eu não consigo gravar o vídeo, eu não tenho tempo e nem gente para gravar esse vídeo. Eu não tenho nem tempo, nem gente para conseguir colocar esse vídeo na nossa grade de programação, não consigo. Mas eu vou fazer o que eu puder. Aí você auxilia. Ó, quando for o próximo evento, 3 semanas antes, você me avisa. E aí a gente começa a fazer um trabalho de esquentar, de fazer, de auxiliar, de criar artes, criar perguntas, criar isso, criar aquilo. Você vai dando ideias para ele. Mas nesse evento em questão, que ele precisa da sua ajuda agora. O que você vai fazer? Além de depois auxiliar, você vai falar, amigo, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver com quem eu posso e eu vou fazer o máximo esforço para eu estar presente. Se eu não puder, eu vou trazer pelo menos alguém para estar presente. Porque eu sei que dentro desse grupo que você participa, dentro desse departamento que você participa, provavelmente tem alguém que possa estar. É raro os casos que todos não vão poder. Todos não vão poder representar o seu departamento nesse evento, nesse projeto. É aí que é o ponto. Se você não se esforça nem para falar, pô, gente, tá, eu concordo com o irmão, me chamou em cima da hora, manda no grupo lá do seu departamento, o irmão chamou em cima da hora, a gente não tem muita coisa para fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos abençoar a vida do nosso irmão. Quem é que pode estar comigo, estar presente, representando, apoiando o projeto do nosso irmão, para quando a gente puder, quando a gente quiser, que a congregação, olha o que eu tô falando do irmão, eu tô falando da congregação. Por quê? Porque talvez esse irmão ainda não tenha essa visão que eu tô te passando. Talvez esse irmão seja egoísta também. E aí, no outro evento ele não esteja, mas aí a congregação, com o tempo, vai perceber. Pô, quando acontece um projeto, esse departamento tá participando. Sempre tem alguém dentro desse departamento representando. Sempre tem. Talvez eles não possam estar em todos, mas sempre tem alguém participando, sempre tem alguém apoiando, sempre tem alguém ajudando. Aí quando você fizer o seu projeto, a congregação vai estar presente. Então pare de ser egoísta nesse sentido. Você quer que os outros e a congregação te apoiem, mas você não apoia nenhum projeto. Você quer que os outros te ajudem, te estendam a mão, mas você não estende a mão para ninguém? Como é que você vai realmente amar o próximo como a ti mesmo? Você quer que os outros te ajudem, mas você não ajuda ninguém, cara. Você quer que as coisas fluam, né? Os irmãos, chame os filhos, chame os maridos, chame as esposas, chame quem for, chame o vizinho para estar dentro do seu projeto, dentro do seu evento. Mas você não faz isso pelos outros departamentos. Como é que a coisa vai andar desse jeito? Esse é o ponto. Então pense sobre isso. Comece hoje, olhando a agenda semanal da sua congregação,
vá lá no irmão, esteja presente quando possível. Se você, como líder de departamento, não tiver condições, veja as pessoas que estão mais próximas de você que podem te apoiar e te representar. O departamento de música está na igreja, o departamento de mídia está na igreja nesse evento, nesse projeto, o departamento de irmãs está na igreja, o departamento de homens está na igreja, o departamento, entendeu? Muitas das vezes a gente só coloca, e isso que é esse insight veio agora, mas muitas das vezes a gente só coloca essa função para os obreiros, os voluntários da nossa congregação. Os obreiros, os diáconos e tal, a gente só coloca para os pastores e tal, eles têm que estar em todos os eventos. Mas você não, você tem a sua vida é corrida, você não pode ajudar o seu irmão, você não pode fazer isso por ele. Então, só que nós somos uma comunidade, nós somos uma família, cantamos que somos família, somos corpos, né? Cantamos tudo isso, mas na prática somos egoístas. Na real, somos egoístas no sentido de que o meu evento é mais importante do que o meu tempo, a minha qualidade é mais importante. Mas quando é o inverso, você fala, não, ele tem que parar tudo que tem tá fazendo, ele tem que parar a vida dele, ele deveria fazer isso por mim, ele deveria me ajudar, ele deveria fazer algo pela minha vida, ele deveria fazer algo pelo meu projeto, não fez nada. Quando for o contrário, também não vou fazer nada também. Você percebe que é um pensamento de criança na fé? Por quê? Porque você acha que só você precisa de ajuda no departamento. Se você acha só isso, você acha que só o seu departamento precisa de ajuda. Mas aí você não vê que o departamento de homens e de mulheres precisa também de ajuda. Então pense, reflita sobre isso. E esse foi o nosso assunto semanal dessa semana. Lembrando também, eu quero te pedir, incentive e apoie esse trabalho, tá bom? Esse podcast é um oferecimento da nossa Rádio Visão em Cristo. Nossa Rádio Visão em Cristo está sendo transmitido, esse podcast é transmitido simultaneamente na nossa rádio. Considere dar uma pesquisada, pesquise lá, Visão em Cristo Rádio. Você vai achar o nosso site, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer, ver outros podcasts, outros programas, outra programação que só rola lá. Então eu tenho certeza que vai ser bem legal você acompanhar os nossos trabalhos. E se você gostar do nosso trabalho, você pode considerar em financiar esse trabalho, tá bom? Se tornar um financiador. Com uns R$10 ao mês, você já consegue nos ajudar a financiar esse trabalho. E com um símbolo de gratidão, a gente manda bastante conteúdos para você, colunas mais aprofundadas, colunas semanais, matérias, a gente tem o quadro de livros, recomendações de livros, tem muita coisa legal lá para você consumir. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E também esse podcast é um oferecimento da nossa comunidade evangélica Visão em Cristo, tá bom? Se você é aqui de Arujá e região, considere dar uma passadinha lá. Nós temos nossos encontros toda quinta e todo domingo. Quinta-feira, às 19h30, tem a nossa primeira reunião. E no domingo, também a nossa reunião de domingo é às 18h30, tá bom? Considere dar uma passadinha lá se você é aqui de São Paulo, Arujá, Itaquaquecetuba, aqui perto da gente. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Eu vou ter o prazer de te cumprimentar lá, te dar um abraço, te mostrar a nossa estrutura, você conhecer e talvez fazer parte da nossa família. A gente vai ficar honrado pela sua presença na nossa comunidade. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Foi um papo um pouquinho mais cabeça, mas eu tenho certeza que esse amadurecimento é necessário para todos nós. A gente amadurecer, né? Entender que, assim como eu preciso de ajuda, o meu irmão, o meu próximo que está ao meu redor, que está ao meu lado, precisa também de ajuda. No meu departamento, as mesmas dificuldades, incertezas, problemas, medos que eu tenho, o meu irmão do outro departamento também tem. A mesma dificuldade, os mesmos problemas, os mesmos medos, ele também tem. Então, vamos amadurecer um pouquinho, estender a mão ao nosso próximo e começar a oferecer ajuda para quem precisa de ajuda. E no momento certo, Deus honra a todos nós. Deus nos abençoa. Deus prospera o seu projeto enquanto você ajuda o outro projeto a crescer. Deus é justo. Deus é 100% justo, tá? Então coloque isso nas suas ações, do seu coração no Senhor e abençoe a vida do seu colega de departamento. Seu colega de departamento não, seu colega de congregação. Agora corrigi. Seu colega de congregação. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Até o próximo episódio. Querendo Deus, gente. Tchau, obrigado.